Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal Sandra Oliveira e hoje eu quero falar sobre um assunto muito legal, muito importante também para você aí que está empreendendo na costura criativa, principalmente no mundo das bolsas. Já tem um vídeo semelhante aqui no canal, mas é um assunto que é sempre bom estar trazendo de novo. Então hoje nós vamos falar sobre furadores e charneiras. Você sabe o que são furadores e charneiras? Você sabe a importância dos furadores e charneiras no seu ateliê? Então vamos lá, vamos explicar o que e o porquê de cada uma dessas peças que estão aqui. Aqui eu tenho furadores que vão do número 1 ao número 20. Eu tenho 3 charneiras, que é o número 8, número 14 e número 16, que são as que eu mais uso aqui no ateliê. Desse lado de cá, eu tenho furadores do número 1 até o número 10, que é esse aqui, tá? Eu tenho cabo prolongador para esse tipo de matriz e eu tenho o agulhão, que também é uma opção de furador. Eu vou dizer para vocês os que eu mais uso e o porquê de eu usar esses aqui. Aqui eu tenho um porta-cartões, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar, o corte na horizontal para entrar com cartão e o furo, né, em cada uma das pontas. Por que esse furo? É só estético? Não, esse furo não é só estético, esse furo é necessário. Aqui eu tenho uma carteira ali, é um sintético Montana, que é uma carteira em couro. A mesma situação, tá vendo? Os cortes e os furos, que são necessários. Por que são necessários? Aqui eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu fiz o corte e fiz o furo. Esse furo, ele dá acabamento, ele segura. Já onde eu fiz só o corte, se eu continuar puxando, ele continua rasgando. O que não acontece com tanta facilidade aqui. É claro que se eu abusar, vai fazer. Mas não com tanta facilidade como é do lado de cá. Então, sim, o furador, ele é necessário. Eu conseguiria esse mesmo resultado com um agulhão? Não. Não fica com a mesma estética, não fica com o mesmo acabamento. Mas, para você colocar um ribite, funciona, tá? Então, esse é o principal motivo pelo qual eu prefiro os furadores do que o agulhão. Por que eu tenho furadores manuais, esses que a gente coloca e bate com o martelo, tá? No caso, né, dessa forma. E por que eu tenho esses de balancim? Antes de conhecer essa peça aqui, eu comprei vários manuais, vários. Depois que eu comprei essa peça aqui, que vocês vão encontrar lá na JJ Fivelas, eu passei a comprar só os de balancim. Porque os de balancim eu tenho mais opções de uso com ele. O que acontece? Às vezes a peça, são tantas camadas, alça chique, alça cetinada, são difíceis de furar. Então você precisa furar no balancim, fica mais fácil, né? Fica mais tranquilo. E, às vezes, existem situações em que eu preciso fazer o furo na peça que não dá para levá-la no balancim. Por exemplo, esse aqui é o meu molde da bolsa origami. E esses furos muito no centro da peça, se eu for levar no balancim, eu tenho que amassar muito a peça. Então, o que eu faço? Eu pego esta matriz e encaixo no cabo prolongador e consigo usar ela como uma matriz manual, tá? Por isso, eu tenho tantas dessas e já quase não uso. Dou preferência em usar essa do balancim com o cabo prolongador, certo? Qual o furador que eu mais uso aqui no meu ateliê? O furador que eu mais uso aqui é o número 3, tá? Eu uso ele para fazer o furo nas carteiras, né? Nos porta-cartões. Eu uso ele para fazer furo para entrar com ribite, porque o ribite que eu mais uso aqui é o ribite número 3, de preferência de acabamento duplo, eu acho que fica mais bonito. E aí, para você usar essa matriz no balancim, ela também precisa de uma base, tá? No caso aqui, eu tenho 2 bases, mas se você não quiser ter 2, não precisa, tenha só uma maior, que aí tanto vai servir para um furador menor, quanto para um furador maior que você precise usar, tá? Então, essas são as opções aqui. E as charneiras? Quais as situações de uso da charneira? A charneira número 16, eu gosto de usar ela quando eu quero embutir uma alça. Vou dar um exemplo para vocês aqui.
vou colocar uma alça embutida ou dentro da bolsa ou na tampa, eu faço o furo. Geralmente eu uso alça de 2 centímetros, né? E aí eu entro com a charneira para fazer o furo, para ficar bem limpo, bem acabado, e consigo embutir a alça. A charneira 16 eu uso quando eu vou colocar o fecho torniquete, que fica no exato tamanho que eu preciso. E a charneira número 8 eu uso quando eu vou fazer alças com fivela, ou mesmo fivela de cinto, que aí você vai fazer o furo e aquele pininho da fivela vai ficar aqui no meio. Então, esses são os 3 tamanhos de charneiras que eu mais uso aqui. Sandra, o furador, ele pode vir sem corte ou ele pode perder o corte? Pode. Eu tenho essa ferramenta que eu uso para amolar. Essa ferramenta é uma ferramenta importada. Eu comprei num desses sites aí de compras, né, que vem de fora. E aí eu tanto posso amolar dessa forma, quanto eu posso colocar aqui dentro e amolar dessa maneira. Só que eu descobri recentemente que aquela mini retífica, que inclusive tem um vídeo aqui no canal de eu usando ela para poder chanfrar o couro, com a broca certa eu também consigo amolar e fica muito melhor até do que com essa peça aqui. Então eu realmente indico a mini retífica para amolar. Eu posso furar com o furador, seja ele qual for, em qualquer superfície? Não aconselho. O risco de você perder o corte do seu furador ou da sua charneira, o risco de você quebrar a pontinha é muito grande. O ideal é você usar uma base dessa de polietileno. A que eu mais uso é essa maior. Vocês podem ver que ela tá bem surrada dos 2 lados, é porque eu realmente uso muito. Então, você precisa ter uma base dessa. Pode ser maior, pode ser menor, de acordo com a sua necessidade. Mas o ideal é furar em cima de uma base dessa. Consegui ser clara? Consegui explicar o porquê e para que se deve ter os furadores e as charneiras no ateliê? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Qualquer situação, é só me chamar. Eu tô pronta a responder vocês. Eu espero realmente ter ajudado de alguma maneira. Beijo, povo!